E agora vamos falar sobre o caso dos técnicos de enfermagem suspeitos de aplicar injeções letais em pacientes. Essa semana, novas suspeitas de mortes levaram a polícia a ouvir familiares dos pacientes que estavam internados no hospital do Distrito Federal. A polícia do Distrito Federal começou a investigar denúncias de novas mortes suspeitas no mesmo hospital privado, em que 3 pacientes morreram após receber doses letais de medicamentos e desinfetante. Entre as possíveis novas vítimas estão um homem de 89 anos e uma mulher de 80. Eles morreram de parada cardiorrespiratória, mas não tinham doenças cardíacas. Pedimos para que eles fossem ao hospital e retornassem com os prontuários dos seus entes queridos que faleceram. E nós vamos depois destacar uma equipe para já começar a fazer a triagem desses segundos casos para embasar o segundo inquérito policial. A filha de uma paciente que morreu em setembro do ano passado disse à polícia que alguns procedimentos foram semelhantes aos dos homicídios que estão sendo investigados. Os técnicos de enfermagem suspeitos pelas mortes de uma professora aposentada e 2 funcionários públicos em novembro e dezembro do ano passado na UTI do hospital estão presos temporariamente. As investigações correm sob sigilo e a polícia trabalha para montar o quebra-cabeça, que poderá indicar a motivação do grupo de suspeitos. Marcos Vinícius de Araújo é investigado como executor das ações que provocaram a morte dos pacientes. Um homem de 24 anos, casado e sem filhos. Ele foi preso na casa em que morava em Águas Lindas de Goiás, a 50 quilômetros de Brasília. Deita! Polícia! Marcos Vinícius tem 5 anos de experiência como técnico de enfermagem. Ele começou a trabalhar no hospital em que ocorreram as mortes em fevereiro do ano passado e foi demitido em dezembro, quando começaram as investigações. Logo depois, foi contratado para a UTI pediátrica deste outro hospital, onde trabalhou até 12 de janeiro, quando foi preso. Ex-colegas de outros hospitais em que o técnico trabalhou dizem que ele parecia ser um bom profissional, dinâmico, com perfil de líder e que transitava bem entre médicos e enfermeiros. E se apresenta para a sociedade, para os amigos, para as pessoas, como uma pessoa do bem, boa, etc. Porque são também muito manipuladores, mas no fundo existe aquela perversidade. O crime começava com a falsificação de receitas. Marcos aproveitava a ausência dos médicos plantonistas para emitir as receitas no computador aberto. A primeira, em 17 de novembro, foi em nome da médica Laís Gomes. Uma prescrição de cloreto de potássio para a paciente Miranilde Pereira da Silva, de 75 anos. A médica disse que nunca receitou a substância à paciente e que já tinha saído do hospital quando o técnico emitiu o documento. Cloreto de potássio é a mistura de potássio e cloro para tratar a hipocalemia, que acontece quando o nível de potássio no sangue está baixo. Erros na dosagem e aplicação provocam arritmias graves e parada cardíaca. O uso sem diluição leva à morte. Associado a outras drogas, o cloreto de potássio também é usado em injeções letais, nas execuções de condenados à morte em alguns países. Com a receita falsa, Marcos Vinícius retirou o medicamento na farmácia do hospital. Depois, aplicou a substância na paciente. Segundo as investigações, os atos criminosos foram acompanhados por Marcela Camille Alves, de 22 anos. Era o primeiro emprego dela como técnica de enfermagem. Ela, inicialmente, encontra com ele quando ele vai falsificar a receita, ela fica próxima a ele, do computador. Depois eles saem juntos até a farmácia, onde ele pega o medicamento. Marcela aparece retirando o cloreto de potássio na farmácia do hospital e estaria perto de Marcos quando ele aplica as injeções. Em determinados momentos ela fica como se estivesse vigiando a porta, ver se alguém está se aproximando. A técnica ainda teria assistido Marcos preparar as seringas com desinfetante. Vê ele enchendo as seringas e colocando no bolso. E depois vai junto com ele até o quarto, onde começa então a verdadeira cena de terror, né, contra a primeira vítima, que foi essas diversas aplicações. O desinfetante é uma mistura de amônia e biguanida. Quando aplicado na corrente sanguínea, pode causar choque, falência múltipla de órgãos e a morte.
Miranilde teve 5 paradas cardíacas e morreu no final da tarde de 17 de novembro. Com o paciente João Clemente Pereira, de 63 anos, Marcos fez hora extra. Em vez de ir embora após o final do plantão, ele foi para o leito e aplicou uma série de injeções letais. Segundo a investigação, o técnico aplicou também desinfetante. João Clemente morreu na madrugada de 18 de novembro. Ele também esteve no leito de Marcos Raimundo Fernandes, de 33 anos, e aplicou várias injeções. Marcos Raimundo teve uma parada cardíaca e morreu em seguida. Esses indivíduos, quando eles cometem esses crimes, eles não têm remorso daquilo que eles fizeram. Não existe arrependimento. Marcela é investigada por omissão e participação indireta em 2 homicídios qualificados. Ela se declarou arrependida por não ter avisado os superiores sobre o uso incorreto de substâncias. A defesa alega que ela é inexperiente e foi manipulada por Marcos. A técnica de enfermagem, que antes trabalhava colhendo tomates, nasceu em Braslândia, uma pequena cidade no Distrito Federal. A Marcela foi criada na zona rural, é filha de pequenos agricultores e tem 4 irmãos. Na infância, segundo pessoas próximas, sonhava em fazer medicina por conta das doenças enfrentadas pela mãe, como diabetes e hipertensão, e um dos irmãos, que possui deficiência intelectual. Um perfil bem diferente do que é mostrado nas investigações. Foi um baque muito grande para a gente, ninguém esperava, né? No seu primeiro emprego acontecer algo assim, né? A gente fica desacreditando, né? Porque como se no primeiro emprego dela acontece algo assim e a família foi pega de surpresa, né? Então tá sendo muito difícil. E a versão que a gente conhece da Marcela é que a Marcela é inocente, e isso vai ser provado. Quando ocorreu a morte da terceira vítima, a Amanda estava de licença, se recuperando de cirurgia bariátrica. No último fim de semana, a família fez a mudança dela do apartamento que fica no 2º andar desse pequeno prédio, por conta da reação dos moradores da região que se revoltaram com o caso. Amanda tem uma experiência de quase 9 anos, né, na área de saúde, passou por vários hospitais e em todos os hospitais muito bem sucedida e muito bem recomendada, né? É uma pessoa que nunca teve presente em nenhum incidente funcional e dotada de bons antecedentes criminais. Amanda é mãe solteira e morava com a filha de 9 anos, que agora está com os avós maternos. Ela começou a trabalhar na UTI do hospital em janeiro do ano passado. A técnica de enfermagem de 29 anos é investigada por omissão e participação indireta em 2 homicídios. Ela alega inocência e diz que foi coagida e manipulada pelo técnico. Se ela fosse inocente, eu acho que visse vídeo dele fazendo a medicação, fazendo as injeções, ela ia se espantar. Falar, nossa, por que ele fez isso? Mas ela viu e só negou, não chegou a mostrar nenhum arrependimento, nenhuma surpresa também. Marcos Vinícius é investigado por 3 homicídios qualificados, tentativas de homicídio, invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Não é uma pessoa normal mentalmente. Porém, não se trata de doença mental propriamente dita e nem de normalidade mental. Ele fica nessa zona fronteira entre a loucura e a normalidade mental. Ou seja, um indivíduo portador de transtornos do caráter, ausência de valores éticos e morais, falta de sentimentos superiores de piedade, de compaixão e altruísmo, e provavelmente ele sendo o líder das outras 2, elas acabaram embarcando nesse tipo de comportamento.